Será que nós perdemos a vergonha de sermos burros? É uma provocação e tanto, né? Pois é, eu me deparei com um vídeo um dia desse em que o homem dizia que os gregos levavam a educação muito mais a sério do que a gente, né? Ele citou até o exemplo da placa da Academia de Platão, em que dizia que não se aceitava a entrada de ignorantes em geometria. Até tinha uma placa dessa, né? Mas isso daí é assunto para outro vídeo. Aí logo depois eu encontrei um vídeo do Casimiro onde ele falava até de uma forma muito engraçada que nós perdemos a vergonha de sermos burros. Então eu decidi ir um pouco mais a fundo nisso com vocês. A gente vai dar uma olhada em como o conhecimento e também a ignorância foram vistos desde lá da Grécia Antiga até os dias atuais. Aqui, a ideia dessa conversa aqui é a gente cruzar várias fontes, filosofia, história da educação, história lá dos gregos, pedagogia moderna, análise do comportamento, até um pouquinho de neurociência, para tentar entender as diferentes maneiras de formação de pessoas e a maneira que lidamos com a sabedoria, ou com a falta da sabedoria, né? Então, começando lá atrás, na Grécia Antiga, existia um conceito famoso chamado de paideia, que deriva de paidós, que significa criança, e a palavra paideia teria, assim, então, um significado de educação ou algo como criação das crianças, né? E essa criação não era só ir para a escola, era tipo a formação completa da pessoa. O objetivo ali era alcançar o que os gregos chamavam de arete, que a gente pode traduzir como excelência, como virtude, algo assim. Era um conceito grego de excelência, principalmente ligado à excelência moral. A moral que era muito importante para um grego, a honra que era muito importante para um grego. A origem dessa palavra é a mesma de Aristos, inclusive, que deu origem à aristocracia. E no começo, olha que curioso, os poetas, como Homero, eram meio que os educadores daquela galera. Com o tempo, a paideia foi sendo moldada pelos ideais da polis, que eram as cidades-estado gregas, né? O espaço político, o jurídico, e o social do cidadão grego. Platão mesmo via a educação como um caminho para a cidadania perfeita, baseada na justiça, ensinar a comandar e a obedecer, mas sempre com foco na justiça. O foco era no todo. Era um processo de formação da alma. O objetivo ali era conduzir o humano do mundo das aparências para o mundo das ideias, especialmente da ideia de justiça. Mas como formar esse tipo de pessoa? Como formar um ser político? Como chegar lá? Talvez pelo método socrático, né, que fazia perguntas, perguntava, questionava, levava a pessoa a descobrir por si mesma os conceitos universais que antes já estavam estabelecidos dentro de si e colocar aquilo ali para fora. O que é justo? O que é bom? A busca pela verdade. E tudo isso se conecta com a teoria das ideias de Platão. A busca por uma realidade perfeita, por uma realidade estável, com a ideia do bem lá no topo. A filosofia seria, então, nesse caso, um esforço constante para chegar perto desse modelo ideal de sociedade. Mas já naquela época existiam críticas, gente questionando, né? Poetas como Arquíloco já traziam uma visão mais individualista, questionando essa opinião geral, e muito tempo depois, lá no futuro, Kant vai trazer uma ideia bem diferente para a moralidade. A ideia do dever, de agir por dever e não por emoção, como paixão, isso era critério moral para ele, bem diferente da visão de Aristóteles, por exemplo. Mas dando um salto no tempo, como as ideias sobre ensinar evoluíram para algo mais moderno? Porque evoluíram bastante. Temos hoje nas principais escolas de pedagogia do Brasil e no mundo o ensino como uma arte, né? Cheio de emoção, de valores, não só técnica, correntes como a corrente construtivista, socioconstrutivista, humanista, libertadora, progressista, enfim. Autores que, inclusive, falaram muito sobre estímulo na educação para a construção de um ser integral, como Heidegger, por exemplo, né, que é de uma corrente mais humanista, que criticava métodos muito rígidos, o que é uma diferença significativa em como os gregos atuavam. Hoje em dia é comum que essas correntes pressuponham que a chave essencial é a conexão, o entusiasmo. Não é só técnica, não é só conteúdo, é conexão,
é entusiasmo, é emoção. E olha que interessante, ainda nesse exemplo de Hayek, ele já falava muito da inferência de fazer o aluno conectar os pontos. Lembra até um pouco aquilo que a gente conversou agora há pouco sobre Sócrates, né? Lembra um pouco Sócrates, né? Mas é difícil falar dessas mudanças na era moderna sem falar um pouco sobre Skinner, sobre análise do comportamento aplicado, onde o foco é direto. O comportamento ele é moldado pelo ambiente, pelas consequências, o que a pessoa faz, né? O comportamento observável, como o ambiente influencia isso, tipo reforço, né? Reforço para aumentar o comportamento, extinção para diminuir, modelagem para ensinar passo a passo. Então, nesse caso, a ideia é entender a função do comportamento, o que vem antes e depois. Mas é possível observar reforçadores na paideia grega, principalmente no que se tratava a honra. Agir de maneira honrosa, evitar o comportamento vergonhoso. A honra, como eu disse anteriormente, era um fator muito importante para os gregos. E na análise do comportamento se fala muito sobre reforçadores, que são consequências que aumentam a chance de um comportamento se repetir. Então, nesse caso aqui, trazendo como exemplo, um reforçador positivo é quando algo agradável é apresentado depois de uma ação, como um elogio depois de um bom trabalho, por exemplo, né? Já um reforçador negativo não é algo ruim, como o nome pode dar a entender. É importante distinguir reforçador negativo de castigo. Não é esse o caso aqui. Mas a gente pode trazer como exemplo quando uma pessoa estuda para não tirar uma nota baixa e evitar uma bronca, né? Evitar uma possível repreensão. O alívio dessa bronca funcionaria ali, nesse caso, como um reforço negativo. Mas nos dois casos, o comportamento se fortalece. Um porque ganha algo bom, outro porque escapa de talvez algo incômodo. E na Grécia Antiga, coisas como buscar honra, manter o respeito, ser educado, trabalhar com dedicação não eram somente valores bonitos, eram formas de evitar algo muito pior. A vergonha, a desonra, o desprezo das outras pessoas, a exclusão da sociedade. As pessoas aprendiam a agir assim porque isso evitava situações muito constrangedoras para eles. O medo de ter sua vida julgada em público, de ser visto como um preguiçoso, como pobre, como ignorante, causava um desconforto tão grande que moldava o comportamento dos gregos. E no fim das contas, muita coisa era feita para escapar desse olhar dos outros. A diferença está no método, quando se trata dessa comparação entre a sociedade grega e a sociedade moderna. Hoje nós avançamos muito, a gente vê literalmente o cérebro aprendendo. Nós temos neuroimagens em tempo real do cérebro, das atividades cerebrais, da sinapse se formando, a química toda acontecendo, o glutamato, enfim, que é super importante para a memória. Enfim, obviamente é um nível de detalhe que os gregos antigos nem sonhavam em ter acesso. Então, colocando tudo lado a lado, são visões bem diferentes, muito diferentes. A grega era mais holística, era ética, comunitária. Então, ser ateniense não era como ser um iguaçuano, não era como ser um paulista, não era como ser um carioca. Era fazer parte ali ativamente de uma busca, posso dizer, talvez até amadora, por ser um cidadão, antes mesmo do conceito de cidadão, cidadania existir. Mas aí, voltando à nossa pergunta inicial, nós toleramos mais a burrice? Talvez não seja essa a pergunta mais justa. Até porque, se compararmos nossa sociedade com a grega, somos muito mais tolerantes em muitos aspectos. E isso é extremamente importante, é um sinal de que evoluímos. A verdade é que nós nunca tivemos tanto acesso a ferramentas e tecnologia para entender como nós aprendemos. A gente tem desde materiais educacionais, sistemas educacionais ultramodernos, até aquelas imagens do nosso cérebro que eu mencionei anteriormente. Então, em muitos casos, nós avançamos muito. Por outro lado, o que talvez tenhamos perdido foi uma visão integrada de educação. A ideia de formar não apenas profissionais competentes. E quando eu digo que perdemos, não estou me referindo ao que está no papel, mas o que eu digo que perdemos talvez em sociedade. Hoje a gente lida com uma avalanche de informação de um jeito muito fragmentado. E essa fragmentação não é só percepção, ela aparece também nos dados. Por exemplo, a OECD, em um estudo de 2020,
a gente está falando de 5 anos atrás, apontou que muitos sistemas educacionais ainda priorizavam exclusivamente habilidades cognitivas, deixando de lado as competências como empatia, competências como cooperação, como ética. A gente ensina bem a resolver equações, mas nem sempre a conviver ou refletir sobre o bem comum. A Unesco já divulgava 6 anos atrás, e divulgou novamente agora em 2023, que cerca de 60% dos jovens do ensino médio na América Latina não conseguem enxergar conexão entre o que aprendem e a vida real. E isso é um dado grave, muito grave. A PISA, em 2018, mostrou que o Brasil está entre os países com menor engajamento de motivação escolar. Nós temos formado pessoas para passar em provas e não para viver bem, com excelência e com caráter, como era a ideia da paideia grega, né? E mesmo o método socrático, aquele da dúvida, da pergunta, do diálogo, que quase todos nós aprendemos na escola, parece sufocado ali pelo ritmo das redes sociais que temos hoje em dia. Nós temos informações curtas e em excesso. Temos nomes como Patricia Greenfield, Nicholas Carr, Adam Gazzaley, Larry Rosen, a própria OCDE que eu citei anteriormente, a Unesco, e várias outras instituições renomadas, como Harvard, a Escola de Medicina de Harvard, que já investigam o impacto do uso intenso das mídias digitais no aprendizado e que alertam que isso pode reduzir a nossa capacidade de pensamento abstrato e de reflexão profunda. Estamos trocando o tempo da escuta pelo tempo da resposta rápida. Então, talvez a reflexão mais importante não seja que nós estamos tolerando mais ser burros, né? Que nós estamos tolerando mais ser burros, mas que nós estamos deixando de lado o que nós aprendemos sobre educar, né? Talvez seja possível que a gente olhe para o passado, não com nostalgia, mas com sabedoria, de que a gente consiga reintegrar essa visão mais ampla de aprender e de ensinar que nós temos hoje. Fica aí o convite. Será que não está na hora de resgatar a ideia de tornar pessoas integrais e não apenas exercitar suas competências?